Jornalistas da isentosfera agora lamentam a decisão do STF, que, de acordo com esses mesmos meios, demonstra ser mais ambiciosa do que a própria ditadura. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, já deixe seu curtir e sua mensagem. Com isso, esse vídeo chegará ao maior número de pessoas. Lembre-se sempre, você pode mudar o nosso país. O último processo eleitoral no Brasil gerou grande repercussão, devido a seu caráter bastante atípico. De um lado, havia um candidato que foi condenado, mas liberado sem que houvesse um martelo de absolvição. Apenas anulação. Muitos progressistas, por osmose, ignoraram a história e analisaram os candidatos como pessoas e não como programas e propostas de governo. Muitos foram aqueles que alertaram sobre essa débil forma de análise, incluindo este humilde comunicador. Inclusive, na época, eu criei um termo de ciência e concordância, deixando claro os pontos negativos de Lula na presidência, incluindo a indicação de ministros do STF. Ninguém deveria ser estúpido a ponto de negar que, ao não votar em Bolsonaro, você estaria ajudando Lula a vencer. Mas os chamados isentões, no mundo paralelo da política, criaram uma bolha dos que renegaram a política. Mas aquele que renega a política, no final, será controlada por ela. Muitos jornalistas, alguns que votaram em Lula e outros da classe isentões, agora estão chorando nas redes preocupados com a censura. Lula sempre esteve do outro lado do bloco, aliado da Rússia, China, Irã e uma porrada de países antidemocráticos. Não enxergar isso é pura ignorância. A jornalista Vera Magalhães esteve à frente deste carro que acelerou contra os conservadores, mas agora parece ter perdido o controle. O STF já tinha criado um ambiente de medo, onde a direita conservadora estava totalmente calada. Mas ninguém ligou. A Jovem Pan seguiu tolhida sem que houvesse uma voz progressista a seu favor. Com exceção de Glenn Greenwald, o homem que ironicamente foi o pivô de tudo isso. Até o comunista PCO se manifestou contra, revelando o tamanho do problema, se tratando, é claro, de um partido de raiz comunista, e também foi igualmente censurado. Com a decisão do STF de punir os veículos pelos comentários de terceiros, aqueles que se calaram agora estão gritando, já que agora é com eles. Com essa decisão, será o fim da internet como conhecemos. Até os podcasts poderão ser tolhidos se a interpretação do juiz se estender. Bom, e já se estendeu muitas vezes. Estamos vivendo o tempo da justiça bungee jump. Madeleine, com certeza, não é a pior jornalista da isentosfera. Entretanto, a mesma seguiu a linha de culpar aqueles que alertaram. No Twitter, ela afirmou: "O brasileiro não se importa em se dar mal e ser otário. Ele já sabe que é um trouxa ferrado e, muito provavelmente, será isso a vida toda. O prazer deles é ver os outros se ferrando e dizer: eu não avisei? Um povo sem sonhos e sem futuro se sabota sempre." Bom, há muitos pontos que eu poderia comentar, mas estou submetido à mesma cortina da censura, que antes era considerada normal para eles, afinal era em nome da democracia. O Mafinha, do perfil Barba, gerou uma das respostas mais bem quadradas de todos os tempos. "Nada disso, Madeleine. Você é incapaz de enxergar através da sua soberba. Nenhum bolsonarista se importa com a imprensa xingando Bolsonaro. Ele sempre foi xingado. E o conhecemos assim. O problema não é Bolsonaro. O problema é que, por um tempo, você, Felipe Moura, Eunuco Invertebrado, Borges, Verinha, Andresa, Caio Blinder, Sabino, Mainardi, Pedro Doria,
Joel Pinheiro, MBL, etc., acharam que apoiar todo tipo de perseguição do judiciário contra pessoas comuns, só porque elas eram incômodas no Twitter, era defesa da democracia. Vocês não têm musculatura para aguentar o Twitter. São pessoas de ego frágil. Como a, abre aspas, extrema-direita é fácil de atacar, pois não tem apoio em nenhum lugar da elite, foi prazeroso ficar ao lado dos artistas, dos procuradores vermelhos, dos jornalistas globais, por um tempo, né? Agora, com o retorno do governo petista e o fortalecimento do STF, vocês serão tão golpistas quanto o Patriota 101, que defecou na mesa do Xandão. Não há diferença para este governo e este STF entre você, Madeleine, e Alan dos Santos. Infelizmente, foram vocês que criaram este monstro, que agora ameaça a todos nós. Vocês podem negar a vontade, mas no fundo sabem bem o que fizeram. Lembra-se da CPI das fake news? Com um bando de garotos do Twitter, a maioria morando com os pais, sendo tratados como criminosos em comissões em Brasília, com Alexandre Fruta apontando o dedo em rede nacional. Esse relatório foi usado pelo Xandão para criar o inquérito das fake news, que hoje é basicamente o manual da Stasi brasileira. Você fez parte dessa gênese. Aproveite o país que ajudou a moldar, pois não suportou a molecada do Twitter. Parabéns a todos vocês, jornalistas. E nos encontraremos na prisão política. Efusivos abraços. A rede social é local de debate, seja de elogios ou críticas, mas Madeleine não aguentou o tranco e simplesmente abandonou o perfil. Basicamente, com isso, ela confirmou todas as palavras de Mafinha. Bom, e na postura de um perfeito democrata, Mafinha defendeu a liberdade de fala. Só quero deixar claro que eu nunca quis que ninguém apagasse perfil algum, nem ofendi ou ameacei alguém. O Twitter é uma rede social voltada para debates, e eu apenas respondi a um post. Não estou orgulhoso, porque diferente de muita gente, eu sempre defendo que todos devem ter voz, mesmo que eu discorde completamente. A censura nunca é resposta, nem mesmo a autocensura. Os jornais que defenderam tudo isso, seja incentivando ou se omitindo, agora estão publicando. Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF ao decidir sobre entrevistas. Tese dos ministros do Supremo sobre punição à imprensa faz inversão absoluta de valores. Bom, não estamos aqui para emitir julgamento de valor. Estamos apenas observando um fato. Nós avisamos.